Nesta aula, eu vou resolver os exercícios do capítulo 10 citados abaixo: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, do capítulo 10, Física 1. Alberto Gaspar, segunda edição, 2014, referente às aplicações das leis de Newton. Partiremos então para a primeira questão. Segunda questão. Nas gravações do exercício resolvido 3 do capítulo anterior, afirmamos que, para o atleta conseguir andar com estes halteres de massa 100 kg, lendo e já coletando as informações. 100 kg, veja a foto, com velocidade constante, seria preciso que no início do movimento, partindo do repouso, velocidade inicial 0, ele inclinasse ligeiramente cada braço para trás, a fim de que fosse exercida uma força resultante sobre cada haltere e assim adquirisse essa velocidade. Determine o módulo dessa força resultante, suposta constante, admitindo que o atleta tenha inclinado o braço durante um tempo de 1,2 segundos, até atingir a velocidade final de 3,6 metros por segundo. Estas são as informações coletadas na questão. Como o x da questão é a força resultante e sabemos da segunda lei de Newton que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Ou seja, para encontrar a força resultante, precisamos conhecer o valor da massa, qual já é dado na questão, e o valor da aceleração, que não é conhecido. Temos então primeiramente que determinar o valor da aceleração. Faremos uma divisória aqui. Da função da velocidade, temos que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como a velocidade final é 3,6, a inicial é 0, a aceleração repete-se, que é o x da questão no momento, e o tempo 1,2. Elimina-se o zero que não influencia, invertemos a equação, colocando o segundo membro no primeiro e o primeiro no segundo. 1,2 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo, teremos 3,6 dividido por 1,2, o que dá igual a 3,6 por 1,2, 3 metros por segundo quadrado. E assim determinamos a aceleração. Voltando para a segunda lei de Newton, temos que a força resultante é a massa vezes a aceleração, substituindo os valores dados com o último encontrado, massa, dado na questão, 100 kg, a aceleração 3, 100 multiplicado por 3, então a força resultante aplicada é de 300 newtons, e assim determinamos a força aplicada sobre cada haltere. Terceira questão. Um bloco de massa M igual a 10 kg está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. No instante t igual a 0, é exercida sobre o bloco uma força horizontal constante de módulo F igual a 5 N. No instante t igual a 10, essa força deixa de existir, ou seja, a partir deste momento a força resultante é igual a força aplicada é igual a 0. Determine, letra A aceleração adquirida pelo bloco nos 10 segundos iniciais. Da segunda lei de Newton, temos que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. A força aplicada já está destacada na questão. 5. A massa do bloco, 10 kg. Então, 5 é igual a 10 vezes A. Invertendo, teremos 10A igual a 5. Como o 10 está multiplicando, passando para o segundo membro, teremos 10 dividindo o número 5. Ou seja, 5 para 10 é 0,5
metros por segundo quadrado. Esta é a aceleração do bloco durante os 10 segundos iniciais. Letra B. Determine a velocidade do bloco para t igual a 20 segundos. Voltando à questão, na última linha diz que a partir de 10 segundos a força deixa de existir, ou seja, a velocidade adquirida no instante t igual a 10 permanecerá constante a partir desse tempo. Aplicando a função da velocidade da questão anterior, teremos que a velocidade final é igual à inicial, que é zero, dado que o bloco estava inicialmente em repouso, mais a aceleração que já foi determinada na letra A, 0,5. O tempo é 10 segundos. Então, eliminando o zero que não influencia na questão, teremos 0,5 multiplicado por 10. Podemos eliminar o zero do número decimal com o zero 10. Teremos 5 vezes 1, 5. Então, a velocidade é igual a 5 metros por segundo no intervalo de 0 a t igual a 10 segundos. A partir de 10 segundos, a força aplicada é igual a zero, ou seja, esta velocidade é a mesma para t igual a 20 segundos, pois a partir deste momento é constante. Letra C. Determine o gráfico velocidade vezes tempo no intervalo de t igual a 0 a t igual a 20. Para montar o gráfico, colocamos o eixo y e o eixo x. No eixo x, colocaremos o tempo em segundos e no eixo y a velocidade em metros por segundo. O tempo é 0, 10 e 20. A força aplicada é igual a 5. E a velocidade também é 5. Esta velocidade aumenta de 0, que é o repouso, até 5, quando o tempo é 10 segundos. A partir de 10 segundos, essa velocidade é constante. Então a velocidade nem aumenta e nem diminui. Observe pelo gráfico, reta crescente de 0 a 10 e a partir de 10 até 20, que é o intervalo da questão, a função é constante. Questão 4. Um automóvel de massa 800 kg parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, e adquire uma aceleração constante em movimento retilíneo uniforme. Sabe-se que depois de 5 segundos, ele está com velocidade de módulo 54 km por hora. Só um detalhe, adquire uma aceleração constante em movimento retilíneo. Eu apenas falei uniforme por vício de linguagem. Qual o módulo da força resultante exercida sobre o automóvel? Primeiramente, temos que transformar a velocidade de km por hora para metros por segundo. Basta dividir por 3,6, o que vai nos dar 15 metros por segundo. Depois disso, para achar a solução, lembrando que a força resultante é a massa vezes a aceleração, não temos a aceleração, temos somente a massa. Pelo mesmo raciocínio da questão anterior, aplicamos a função da velocidade, a qual é a velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é igual a 15, a velocidade inicial é 0. A aceleração multiplicada pelo tempo, que é 5. Eliminando o zero e invertendo a equação, teremos que A vezes 5 é igual a 15. A será igual a 15 dividido para 5. Então A é igual a 3 metros
por segundo quadrado. Voltando à segunda lei de Newton, teremos que a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, a força resultante será a massa que já foi dada na questão, 800 kg, multiplicado pela aceleração 3. Então teremos 8 vezes 3, 24, com 2 zeros. Então a força aplicada é de 2.400 newtons. Questão 5. O movimento retilíneo de um móvel de massa m igual a 5 kg é descrito pelo gráfico velocidade versus tempo. Determine o módulo da força resultante sobre o móvel nos instantes de 0 a 10 e depois de 5 a 10. A massa é 5 kg. No primeiro intervalo, olhando pelo gráfico e fazendo um destaque em negrito para melhor visualizar, teremos que no intervalo de 5 a 10 para o tempo, a velocidade aumenta de 0 a 10. Aplicando a definição de aceleração, que é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, a variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial, e o intervalo de tempo, o tempo final menos a inicial. Então, para facilitar, calcularemos logo as duas acelerações, no intervalo de 0 a 5 e depois de 5 a 0. Pintando de cor diferente para facilitar. Então, para o intervalo de 0 a 5, teremos que a aceleração será velocidade final 10 menos a velocidade inicial 0. Tempo final 5, tempo inicial 0. Eliminando os dois zeros, teremos que 10 dividido por 2 é igual a 2 metros por segundo quadrado. Para o intervalo de 5 a 10 segundos, teremos que a aceleração será a velocidade final, que agora será 30, destaque em vermelho, e o intervalo de tempo também em vermelho, 30, e a inicial 10. Intervalo de tempo destacado em vermelho, 10 para o final, 5 para o inicial. 30 menos 10 é 20, 10 menos 5, 5. 20 dividido para 5, teremos o valor igual a 4. Então a aceleração é 4 metros por segundo quadrado. Como queremos a força resultante aplicada em cada intervalo, basta aplicar a segunda lei de Newton 2 vezes. Para o intervalo de 0 a 5 segundos, a força resultante é a massa, que é 5. No primeiro intervalo, a aceleração deu igual a 2. Então, 2 multiplicado por 5 é 10 newtons. Para o intervalo de 5 a 10, 5 a 10 segundos, aplicando a segunda lei de Newton, teremos que a massa é 5, a aceleração é 4, o que nos dá a força resultante igual a 20. E assim termina esta questão. Questão 6. Os freios de um trem de massa 200 toneladas, ou seja, 200.000 quilos, esta é a massa, podem exercer uma força máxima de 50.000 newtons. A que distância da estação os freios devem ser acionados se o trem estiver a uma velocidade de módulo 36 km por hora. Admita que o trem para apenas por causa dos freios e está numa trajetória retilínea e horizontal. Então as informações da questão são a massa, a força, a velocidade final, que é 36 km por hora, a qual temos que transformar para metros por segundo, dividindo por 3,6, o que dará 10 metros por segundo. Esta é a velocidade inicial, quer dizer. E a velocidade final é a velocidade na qual o trem para,
Logicamente, 0, pois ele estará em repouso. Como as outras informações estão na questão, vamos precisar determinar primeiramente a aceleração, para depois encontrarmos a distância necessária para o trem parar. Da segunda lei de Newton, temos que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Como trata-se de uma situação de frenagem, a força resultante é negativa. Então, teremos que menos a força resultante é a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, teremos menos 50.000 igual a massa 200.000 vezes A. Deixaremos só o zero no valor numérico, o sinal de menos no valor numérico. Eliminando um zero de cada lado, mais um zero, mais um terceiro zero, mais um quarto zero, teremos que 20A é igual a menos 5, invertendo a equação. Então, A, que é a aceleração, é menos 5 sobre 20. Então, A será igual, dividindo a menos 0,25 metros por segundo quadrado. Aplicando na função de Torricelli, o quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade final é 0. A inicial é 10, então teremos 10 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, 0,25, vezes d. Veja que o menos já está incluído do A. Então, 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado 100, 2 multiplicado por 0,5, 25 é 0,5, vezes d. Passando esse termo para o primeiro membro, teremos 0,5 igual a 100, ou seja, 0,5d igual a 100. Então, d é igual a 100 dividido por 0,5. Multiplicando por 2 no numerador e o denominador, teremos d igual a 200 sobre 1. Ou seja, a distância é 200 metros, distância necessária para o trem parar. Sétima questão. Um elevador de massa 800 kg. Um elevador tem massa de 800 kg. Adotando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado, determine o módulo da tração no cabo do elevador quando ele despreze as forças de atrito. Letra A. Sobe com aceleração constante para cima de módulo 2 metros por segundo quadrado. B. Desce com velocidade constante de 5 metros por segundo. E letra C. Desce com aceleração constante para baixo de módulo 0,5 metros por segundo quadrado. Veja que, como temos situações diferentes, temos que adotar um referencial fixo. Como a massa m do elevador é 800 kg, já em destaque na questão. A tração do cabo, logicamente, é para cima e o peso, devido à força da gravidade, para baixo. Adotaremos como sentido positivo para cima. Então, este será o referencial adotado para a letra A, B e C. E aplicar a segunda lei de Newton. Letra A. Aplicando a segunda lei de Newton, temos que a força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante é a soma de todas as forças. Como temos duas forças aplicadas, tração para cima, no caso positivo, por conta do referencial adotado ser positivo para cima. O peso está para baixo, negativo. Então teremos a tração menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, como dito na questão, é para cima. Teremos que a aceleração será positiva. Então temos que T menos P, que é o peso. O peso é a massa vezes a gravidade. Então ficará m vezes A. Passando mg para o segundo membro, teremos que ma mais mg. Inverte o sinal. Substituindo os valores, teremos que a massa é 800, a aceleração na letra A é 2,
A massa de novo, 800, a gravidade é 10. Teremos que 8 vezes 2 é 16, com 2 zeros, 1.600. 8 vezes 1, 8, 3 zeros, 8.000. 8.000 com 1.600, teremos 9.600. Então, esta é a tração quando o elevador sobe com uma aceleração para cima de 2 metros por segundo quadrado. Letra B. Quando o elevador desce com velocidade constante de 5 metros por segundo, se a velocidade é constante, significa dizer que a aceleração é zero. Então, aplicando a segunda lei de Newton, que temos que a força resultante é a massa vezes a aceleração, teremos que é m vezes zero, que é igual a zero. Como a força resultante é a soma de todas as forças, então é T menos P, que são as duas forças, igual a zero. Passando P por segundo membro, T é igual a P. Veja que já calculamos na letra A o peso. Ó. Destacaremos em vermelho. P é igual a mg, que passamos por segundo membro, que se observarmos foi 800 multiplicado por 10, que deu 8.000. Então, T é igual a P, que é mg, que é 800 vezes 10. Então, a tração é 8.000 quando o elevador se movimenta com velocidade constante. Letra C. Qual a tração quando este mesmo elevador desce com aceleração para baixo de modo 0,5? Se ele desce, está no sentido contrário ao referencial. Então, esta aceleração de 0,5 será negativa. Aplicando novamente a segunda lei de Newton, teremos as mesmas forças. Tração menos peso igual a m vezes a. T é menos mg, que é o peso, é igual a ma. Passando novamente o mg por segundo membro, teremos ma mais mg. Então, T é a massa, que é 800, só que a aceleração A é negativa, 0,5, mais massa 800, multiplicado pela gravidade 10. Então, teremos 800 multiplicado por 0,5. Podemos eliminar um zero. Teremos 80 multiplicado por 5, que dá menos 400, mais 800 vezes 10, 8.000. 8.000 positivo por 400 negativo, teremos 7.600 newton. Então, esta é a força aplicada pelo cabo de sustentação do elevador quando este desce com aceleração de 0,5 para baixo. Questão 11. Na figura abaixo, os blocos A e B se movimentam com aceleração constante de módulo 1 metro por segundo quadrado, num plano horizontal sem atrito, por causa da força F aplicada sobre ele. Sendo que a massa de A é 1,5 kg e a massa de B 3,5 kg, determine o módulo desta força F aplicada. Da segunda lei de Newton, temos que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Mas como temos dois corpos juntos, esta massa é a massa de A mais a massa de B. Substituindo os valores, teremos que esta força resultante, que é a força F, colocaremos logo F para destacar, é a massa de A 1,5, massa de B 3,5. A aceleração dada na questão é 1. 1,5 mais 3,5 é 5, que fica multiplicado por 1. O que teremos que a força aplicada é 5 newtons. Letra B. Determine o módulo da força que A exerce sobre B. Como os corpos estão em contatos, quando aplica-se a força F destacada à esquerda sobre A empurra B. Teremos uma força de A sobre B. Mas de acordo com a terceira lei de Newton, se A aplica uma força sobre B, B aplica uma força sobre A. De mesmo módulo, mesma direção
e sentidos contrários. Aplicando então a segunda lei de Newton somente ao corpo B, que destacaremos aqui em verde, teremos que a força resultante é a massa vezes a aceleração, isso para o bloco B. Teremos então que esta força resultante é a força de A sobre B, e esta massa será a massa de B, pois estamos aplicando somente ao corpo B. Então a força de A sobre B será igual à massa de B, que é 3,5 kg, a aceleração é 1, então essa força será 3,5 N. Letra C. Determine o módulo da força que B exerce sobre A. Como já falamos anteriormente, toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. Então, logicamente, a força de B sobre A é igual à força de A sobre B, ou seja, também é igual a 3,5 N. Estamos determinando o valor da força de B sobre A baseados e apoiados na terceira lei de Newton, mas pode ser determinada matematicamente pela aplicação da segunda lei de Newton. Deixaremos para os caros alunos provarem pelo outro método. 12ª questão. Na figura abaixo, os blocos A, B e C estão sob um plano horizontal sem atrito, sendo que esta força F aplicada para a direita com o vetor em vermelho é 20 N, a massa de A 3 kg, massa de B 8 kg e massa de C 9 kg. Determine o módulo da aceleração do conjunto. Para determinar o módulo da aceleração do conjunto, basta aplicar a segunda lei de Newton. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Como queremos a aceleração do conjunto, então é de todos os corpos juntos, esta massa tem que ser a soma da massa dos três corpos. Massa de A, massa de B, massa de C multiplicado por A. Substituindo os valores, a força resultante é a força F, 20. A soma das massas será 20, 3 mais 8 mais 9 multiplicado por A. Teremos então que 20 é igual a 3 mais 8, 11 mais 9 multiplicado por A. Então 20 será igual a 11 mais 9, 20 multiplicado por A. Como o número 20 aparece dos dois lados, pode ser eliminado. Como no primeiro membro não temos mais nada, podemos concluir que o A é 1 metro por segundo quadrado. Letra B. O módulo das trações nos fios A e B, que conectam os corpos A e B, e entre B e C, que conectam os blocos B e C. Admita que os fios sejam inextensíveis e de massas desprezíveis, ou seja, sua massa não vai interferir nos cálculos. E eles não vão esticar, são inextensíveis. Serão rígidos e fixos. Primeiro passo: colocar todas as forças que atuam sobre os corpos. Sobre C, há o peso de C, sobre B, o peso de B, sobre A, o peso de A. Aonde eles estão apoiados, o apoio exerce uma força para cima, que é o plano, que é a força normal sobre C, força normal sobre B, e o plano exerce uma força normal também sobre A. Como há uma força F para a direita, o cabo acaba aplicando uma força sobre C contrária. E há uma força que puxa o bloco para a direita, o bloco B. Ou seja, no mesmo fio que conecta o bloco C e B, há duas trações contrárias, que é a tração de C sobre B e de B sobre C. Pelo mesmo raciocínio,
Quando o bloco B se movimentar para a direita, há uma atração que o puxa no sentido contrário, que é a atração de A sobre B. E há uma força que puxa o A para a direita, que é a atração de B sobre A. A atração de B sobre A é igual a de A sobre B, do mesmo modo que a atração de B sobre C é igual a atração de C sobre B. Essas são todas as forças que estão atuando no sistema. Como algumas delas estão em equilíbrio, como são o caso da normal e do peso, podemos eliminá-las do cálculo, já que não existe movimento na vertical, é só na horizontal. Então as forças verticais estão em equilíbrio. Como queremos a tração no fio A e B e a tração no fio B e C, basta aplicarmos agora a segunda lei de Newton de maneira individual a um dos blocos. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton ao bloco A destacado do círculo pontilhado. Força resultante é igual a massa vezes aceleração para o bloco A. Como esta força resultante vai ser aplicada sobre o bloco A, temos que levar em conta todas as forças que estão atuando sobre o bloco A. E só existe uma, que é a atração de B sobre A. A massa é a massa de A, vezes a aceleração, pois estamos aplicando sobre o bloco A. A tração de B sobre A terá então massa de A, que é dada na questão 3 kg. A aceleração já foi determinada na letra A é 1. Então a tração de B sobre A é igual a 3 newtons. A tração no fio B e C é determinada pelo mesmo raciocínio. Vamos aplicar a segunda lei de Newton agora ao bloco B. E vamos destacar o bloco B com este outro círculo pontilhado. Então a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, a força resultante é a soma de todas as forças, sobre B atua a tração de C sobre B para a direita e a tração de A sobre B para a esquerda, que é igual à massa de B, pois estamos aplicando no bloco B a segunda lei de Newton. A tração de C sobre B é o x da questão, repete-se. A de A sobre B já foi determinada, que é 3 newton. A massa de B é dada na questão, 8 kg. A aceleração determinada na letra A, 1. Então, a tração de C sobre B menos 3 é igual a 8 vezes 1, 8. Passando 3 por segundo membro, teremos 8 mais 3, o que dá um valor igual a 11 newtons para a tração no fio que conecta os blocos C e B. Questão 13. No conjunto da figura abaixo, o bloco A tem massa de meio quilo. O bloco B, massa de 4,5 kg e está sobre um plano sem atrito. Adotando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado e supondo o fio inextensível de massa desprezível, assim como a massa da polia, determine, letra A, o módulo da aceleração do conjunto. Então, como queremos o módulo da aceleração do conjunto, basta aplicar a segunda lei de Newton a todos os corpos, que no caso são A e B. Primeiramente, colocaremos as forças que estão atuando sobre estes. Sobre A, que está pendurado, há um peso de A e há uma força exercida pelo cabo, que é a atração para cima. À medida que o bloco de A tende a descer, o cabo que conecta A e B tende a puxar B. Então há uma atração sobre B para a direita. Sobre B também há um peso para baixo, mas como ele está apoiado, há uma força exercida pelo plano, que é a normal, sobre B para cima. Mas como não existe movimento na vertical, a normal sobre B e o peso sobre este se anulam, ficando apenas as duas trações e o peso sobre A. Aplicando então a segunda lei de Newton sobre
teremos que a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, a força resultante é a soma de todas as forças, que no caso é o peso de A, mais as trações. Como temos duas trações em sentidos contrários, temos que adotar um sentido para ser o positivo. O sentido mais conveniente é o sentido do movimento. Adotaremos como positivo o sentido que tende o corpo ou os corpos a se moverem, que no caso é o de descida do bloco A. Então este será o sentido positivo. Então o peso de A será positivo, a tração que atua sobre A é negativa, por estar em sentido contrário, e a tração que atua sobre B é positiva. Tudo isso igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Veja que substituímos a massa m na segunda lei de Newton pela massa de A mais a massa de B, pois queremos a aceleração do conjunto. Como as trações são iguais de acordo com a terceira lei de Newton, pelo princípio da ação e reação, podemos eliminar. O peso é o produto da massa pela gravidade. Como o peso é de A, a massa é de A, multiplicado pela gravidade. Tudo isso será igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Substituindo os valores, a massa de A é meio quilo, a gravidade é 10. Novamente, massa de A meio quilo, massa de B 4,5, multiplicado pela aceleração. 0,5 por 10 é 5, meio quilo com mais 4,5, 5, vezes A. Como temos 5 dos dois lados, podemos eliminar e nos sobra 1 no primeiro metro. Então a aceleração é igual a 1 metro por segundo quadrado. Letra B. Determine o módulo da tração das trações nos fios. Como as duas trações são iguais, podemos aplicar a segunda lei de Newton a qualquer um dos corpos. Aplicaremos a segunda lei de Newton ao bloco B, o que é mais conveniente, pois só existe uma força relevante atuando sobre B, que é a atração. Então, a segunda lei de Newton nos garante que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Não esquecer que estamos aplicando para o bloco B. Então, essa força resultante é a força que atua sobre B, que é a atração para a direita. A massa, no caso, será de B, vezes a aceleração. Então, a tração será a massa de B, que é 4,5. A aceleração é 1. Então, teremos 4,5 vezes 1, 4,5 newtons. Questão 14. No sistema da figura a seguir, os blocos A e B têm massas iguais a 0,75 kg e estão sob um plano horizontal sem atrito e se movimentam puxados pelo bloco C, de massa meio quilo. Adote que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado, admita que a massa da polia e dos fios é desprezível e que estes são também inextensíveis. Determine o módulo da aceleração do conjunto e o módulo das trações nos fios entre A e B e entre B e C, que são os fios que conectam os blocos aos pares de 2 em 2. Primeiramente, temos que colocar todas as forças que atuam sobre os corpos. Sobre os três, atua a força da gravidade, que é o peso. Peso sobre C, peso sobre B e peso sobre A. Como o bloco A e B estão apoiados sobre o plano, sobre os dois há a atuação da força normal, que é a normal A e a normal AB. A tendência do bloco C de descer devido a estar pendurado faz com que o fio que o conecta ao bloco B exerça uma força para cima, que é a tração, que chamaremos de tração de B sobre C. Mas a tendência do bloco C descer faz com que este mesmo fio exerça uma força sobre B, que chamaremos de tração de C sobre B. Quando o bloco C descer, arrasta o bloco B, que tende a arrastar o A. Então teremos uma tração de B também atuando sobre A. E
Pela terceira lei de Newton, teremos uma atração de A sobre B no mesmo fio. Então, essas são todas as forças que estão atuando. Como não há movimento na vertical em relação aos blocos A e B, a normal de A e o peso de A, a normal de B e o peso de B se equilibram e podemos eliminá-la dos cálculos. Adotando como positivo o sentido do movimento, isto facilita muito as contas. Basta que, para achar a aceleração do conjunto, como fizemos nas questões anteriores, aplicarmos a segunda lei de Newton a todos os corpos juntos, que no caso teremos 3 agora. A força resultante só pode ser a soma de todas as forças que nos restaram depois de eliminar as normais e peso de A e B. Teremos o peso de C, que será positivo, que está no mesmo sentido do movimento. A tração de B sobre C é negativa, está no sentido contrário. A tração de C sobre B é positiva, no sentido igual do movimento. Tração de A sobre B negativa, mais tração de A sobre B, ou tração de B sobre A positivo, que é igual a massa. Essa massa M da segunda lei de Newton é a soma das 3 massas, que no caso são os 3 corpos, vezes A. Como as trações de B sobre C e C sobre B são iguais, podemos eliminar. Do mesmo modo, a tração de A sobre B e B sobre A são iguais e também podem ser eliminadas. O que nos sobrou foi o peso de C. O peso de C, como o nome já diz, é a massa de C vezes a gravidade. Tudo isso igual à soma das massas dos 3 corpos multiplicado pela aceleração. Podemos agora substituir os valores e encontrar com facilidade a aceleração. A massa de C é meio quilo, a gravidade é 10, a massa de A e B é igual, ou são iguais, a 0,75 e a massa de C é meio quilo. 0,5 multiplicado por 10 é 5, 0,75 mais 0,75 é 1,5, mais 0,5 vezes A. Então teremos 5 igual a 1,5 mais meio, que dá 2, vezes A. Então 2A é igual a 5 invertendo. Então teremos que a aceleração é igual a 5 para 2, o que nos dá 2 metros e meio por segundo quadrado a aceleração. Letra B. Determinar o modo das trações nos fios A e B, que conectam o bloco A e B, e entre B e C, que conectam o bloco B e C. Para isto, basta fazer como fizemos nas questões anteriores. Aplicar a segunda lei de Newton a um dos blocos individualmente, aplicando primeiramente ao bloco A e depois aplicando ao bloco B. Aplicando ao bloco A, vemos que só há uma força relevante, que é a atração de B sobre A. Então teremos que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, para o bloco A, será a atração de B sobre A igual a massa de A vezes a aceleração. Então a atração de B sobre A é a massa de A 0,75 pela aceleração, que é igual a 2,5. Multiplicando teremos um valor aproximadamente de 1,9. Não dá exato, estamos arredondando para 1,9. Para o bloco B, não é letra C, é a mesma letra B, a força resultante também é a massa de aceleração. Só que agora vamos aplicar para o bloco B. Então, neste caso, a força resultante são as forças que atuam sobre B. Pode conferir na figura que estas forças serão a tração de C sobre B positivo menos a tração de A sobre B negativo, que é igual a massa de B vezes a aceleração.
A tração de C sobre B ainda será determinada, repete. De A sobre B é 1,9 já determinada. A massa de B 0,75 e a aceleração 0,25. Então temos que a tração de C sobre B menos 1,9 é igual a 0,75 vezes 0,25, que já foi calculado, dá aproximadamente 1,9. Passando este 1,9 negativo para o segundo membro, teremos 1,9 mais 1,9. Valores iguais, teremos 3,8 newtons. E assim determinamos as duas trações e aceleração do conjunto. Questão 15. No dispositivo da figura ao lado, o fio e a polia têm massas desprezíveis, sendo que a massa de A é meio quilo e a massa de B é 1,5 kg. Determine, adotando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado, o módulo da aceleração do conjunto como anteriormente. E B, o módulo da tração no fio que conecta o bloco A ao bloco B. Como a massa de B é maior do que a de A, então o bloco B vai descer devido ao seu peso. Há uma tração que o puxa para cima. O bloco A também está sob a ação de um peso de A para baixo e uma tração T para cima. Mas como o peso de B é maior do que o de A, B desce e o fio que os conecta acaba puxando o bloco A. Então, temos que calcular a aceleração dos dois em conjunto, aplicando novamente a segunda lei de Newton, que é a força resultante, que é a massa de aceleração. A força resultante é a soma de todas as forças. Adotando como dispositivo o sentido do movimento, teremos que todas as forças nessa direção serão positivas, que no caso o peso de B está no sentido do movimento, a tração que atua sobre B no sentido contrário negativo, a tração que atua sobre A está no sentido positivo, já o peso de A no sentido negativo. Tudo isso igual a massa M, que no caso é a soma das duas massas, vezes A. Como as trações são iguais, podemos eliminar. Teremos então o peso de B menos o peso de A, que é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. O peso é a massa vezes a gravidade. Então teremos massa de B vezes a gravidade, massa de A vezes a gravidade, igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Substituindo os valores, teremos que a massa de B é 1,5 kg, a gravidade é 10. A massa de A é meio quilo, vezes a gravidade 10. A massa de A é meio quilo, massa de B meio quilo e a aceleração A. 1,5 vezes 10 é 15, 0,5 vezes 10 é 5, que é igual a meio mais 1,5, que é 2. 15 menos 5, 10, igual a 2A. Invertendo, teremos que 2A é igual a 10. Então, A é igual a 10 para 2, que nos dá igual a 5 metros por segundo quadrado para aceleração. Para determinar o módulo da tração, podemos aplicar a segunda lei de Newton a qualquer um dos dois corpos. Aplicando por conveniência ao bloco A, para o bloco A, temos que a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, será a soma de todas as forças sobre o bloco A, que destacaremos com círculo pontilhado em verde, será a tração para cima, sentido positivo, menos o peso de A, igual a massa de A vezes a aceleração. A tração repete, o peso de A é a massa de A vezes a gravidade, massa de A vezes a aceleração. Substituindo os valores, a massa de A
é meio quilo, multiplicado pela gravidade, 10. Só corrigindo aqui, tirando o sinal de igualdade, que era um sinal de menos. A massa de ar 1000 kg vezes a aceleração 5. Então a tração será menos 0,5 vezes 10, 5, igual a 0,5 vezes 5, que é igual a 2,5. Passando 5 por segundo meio, teremos 2,5 mais 5, o que nos dá uma tração igual a 7,5 newtons exercida pelo fio. 16. No conjunto da figura abaixo, temos que a massa de A é 1 kg, massa de B 2 kg e massa de C 2 kg. O bloco se apoia num plano sem atrito. São desprezíveis as massas da polia e do fio, que é supostamente inextensível. Adotando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado, determine. Letra A. O módulo da aceleração do conjunto. Pelo mesmo raciocínio das questões anteriores, temos que colocar todas as forças que atuam sobre os corpos, que é o peso de A sobre o bloco A para baixo, o peso, que é a força da gravidade que atua sobre o B, também para baixo, o peso de C para baixo. Como o bloco B está apoiado sobre um plano, há uma força normal que atua sobre B. Como os blocos A e C estão suspensos por fios, há atração que atua sobre os dois. Mas os fios não são os mesmos. O fio que puxa A, ou que o sustenta, está conectado ao bloco B. Então chamaremos de que esta é a tração que o B exerce sobre A. Pela terceira lei de Newton, se tem uma atração de B sobre A, há uma tração de A sobre B. Do mesmo modo que o fio que conecta B e C, chamaremos que essa tração de B sobre C. E também atuará uma tração de C sobre B. Temos assim todas as forças que atuam sobre os corpos, sobre os três corpos. Como na letra A queremos a aceleração do conjunto, teremos que a aceleração determina-se pela segunda lei de Newton, que é a força resultante é a massa vezes a aceleração. Teremos que analisar como a massa de A é 1 kg, a massa de B 2 kg e a de C 2 kg, vemos que o bloco B está apoiado sobre o plano. Então, o determinante são os dois corpos que estão pendurados. Como a massa de C é maior que a de A, o movimento será no sentido de descida de C. Então, é este sentido que adotaremos como positivo. O sentido do movimento em relação a C. Continuando. Então, todas as forças que estiverem no sentido deste movimento ou desta aceleração serão consideradas positivas. Como na direção vertical em relação a B não existe movimento, a normal B e o peso de B estão em equilíbrio e podem ser eliminadas. Para efeito de cálculo, a força resultante, que é a soma de todas as forças, será então o peso de C, positivo, pois está no sentido positivo, a tração de B sobre C está no sentido negativo, contrário ao movimento, mais tração de C sobre B positivo, menos tração de A sobre B, sentido contrário, mais tração de B sobre A, menos peso de A, que é igual a massa vezes A, de acordo com a segunda lei de Newton. Mas essa massa é a soma da massa dos três corpos, que é a massa de A, a massa de B, a massa de C. Como as trações são iguais, B e C, C e B, e A e B, e B e A, podemos eliminar as quatro pelo mesmo raciocínio das questões anteriores. Teremos assim que restou que o peso de C menos o peso de A é igual à soma das três massas multiplicado pela aceleração. A massa, o peso é o produto da massa pela gravidade. Então é massa de C, peso da gravidade,
menos a massa de A vezes a gravidade. E a soma das três massas, continuamos repetindo pela aceleração. Podemos agora, depois de organizar a questão, substituir os valores. A massa de C é 2 kg, a gravidade é 10. A massa de A é 1 kg, a gravidade multiplicada pela gravidade 10. A massa de A é 1 kg, massa de B 2 kg e massa de C 2 kg. A soma das três massas vezes A. 2 vezes 10 é 20, 1 vezes 10, 10. 1 mais 2, 3, mais 2 vezes A. 20 menos 10 é 10, 3 mais 2, 5. Invertendo, teremos 5A igual a 10. Então, A é igual a 10 para 5. Então, a aceleração adquirida é 2 metros por segundo quadrado. Esta é a aceleração do conjunto. Como agora queremos, isto foi a letra A. Como queremos o módulo da tração da letra B, que conecta o fio A e B, temos que aplicar a segunda lei de Newton ao bloco A ou ao bloco B. Na letra C, queremos o módulo da tração entre o fio B e C. Então, teremos que aplicar ao bloco C ou ao bloco B a segunda lei de Newton. Por comodidade, aplicaremos para achar a tração entre A e B ao bloco A. Teremos então que, de acordo com a segunda lei de Newton, aplicando dessa maneira, teremos que a tração de B menos a tração de A será a massa de A vezes a aceleração. Destacamos na linha no círculo pontilhado em azul. Vejamos. Na letra B, teremos então que a tração de B sobre A menos o peso de A é igual a massa. Voltando para o começo para facilitar o raciocínio. Melhor colocar força resultante, a massa da aceleração, segunda lei de Newton, para o bloco A. Por mais que já tenhamos feito isso, melhor fazer do começo. A força resultante é a soma de todas as forças. Então, é a tração de B sobre A menos peso de A. Essa será a massa de A, pois estamos aplicando ao bloco A. A tração de B sobre A repete-se. O peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Massa de A vezes a aceleração. Como MAG está negativo, passa para o segundo positivo. Então, a tração de B sobre A será igual a massa de A vezes a aceleração mais a massa de A vezes a gravidade. Substituindo os valores, a massa de A é 1, determinamos a aceleração 2, massa de A 1, gravidade 10. Então, a tração de B sobre A será 1 vezes 2, 2, 1 vezes 10, 10. Então, a tração de B sobre A é igual a 20 12 newtons. 2 mais 10, 12. Para determinar a tração que conecta os fios C e B, basta aplicarmos a segunda lei de Newton ao bloco B ou ao bloco C. Mais convenientemente, aplicaremos ao bloco B, pois o valor que queremos está no sentido positivo e já facilita a resolução. Também destacamos no círculo azul. Então, aplicando a segunda lei de Newton ao bloco B, força resultante, massa vezes aceleração. E agora para o bloco B. Então, a força resultante é a soma de todas as forças, tração de C sobre B, menos tração de A sobre B, como pode ser conferido na questão. É igual a massa de B vezes A. Confiram as forças da figura. Então, a tração de C sobre B repete, tração de A sobre B é a mesma de B sobre A, 12, que é a massa de A sobre, que é a massa de B, 2, e a aceleração 2. Tração de C sobre B menos 12, igual a 2 vezes 2, 4. Tração de C sobre B será então 4 mais 12. Passamos o 12 por segundo membro e ficou positivo. Então, a tração de C sobre B é igual a 4 mais 12, 16 newtons.